Hoje nós vamos conversar sobre segurança pública. Você, meu amigo, vai ter muito orgulho de saber como trabalha e como funciona a sua Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é equiparada às melhores polícias militares do mundo. Do Brasil, disparadamente é a primeira. Você sabia que a sua Polícia Militar aqui em São Paulo tem condições, se tiver agora um avião que for tomado, sequestrado, ela tem condições de ir lá e resolver esse problema? Todas as ocorrências policiais, a sua Polícia Militar, ela chega lá e ela... Se você ligar no telefone 190 no Copom, sabe quantos telefonemas por dia eles atendem? 40 mil chamados só na capital de São Paulo e nas 38 cidades da Grande São Paulo. 40 mil. As polícias dos Estados Unidos, por exemplo, eles vão ter melhor que a Polícia Militar de São Paulo. Salário e tecnologia para, através de uma mancha, chegar ao criminoso. Fora disso, você tem 80 mil homens para você se encher de orgulho. Só que quem vai falar sobre isso é o capitão Rodrigo Fernandes Dourado, que está aqui à minha direita. E depois nós vamos conversar com ou melhor, esse aqui é o capitão Diogo. Capitão Diogo. Esse aqui atende 40 mil chamados por dia, só na Grande São Paulo. E o capitão Dourado, que é esse aqui, para você entender, eles criaram um sistema que chama SOS Mulher. A mulher que está tendo um problema, espancada pelo marido, por alguém, pelo celular, ela acessa o SOS Mulher e em quantos segundos ela pode ser atendida, Dourado? Imediatamente, comandante. Porque como não precisa do telefone 90, automaticamente já gera uma ocorrência no sistema. Imediatamente ela é atendida. O telefone 90, como é que é 40 mil chamados por dia só na capital de São Paulo? Então, como o senhor comentou, a gente atende a capital de São Paulo e mais os 38 municípios da Grande São Paulo. Então, é uma população estimada aí de aproximadamente 22 milhões de pessoas. E isso gera para a gente um número de 40 mil chamados de emergência por dia. Você quer se encher de orgulho com a sua Polícia Militar? Mas o sujeito que é surdo, mudo, ele não pode falar. Como é que ele pede socorro? Como é que ele pede? A gente tem um serviço inclusivo de atendimento em que os surdos mudos eles realizam o chamado via ou 90 ou 93 para o bombeiro através do SMS. Então, a gente até pede que os familiares que estiverem nos ouvindo, os familiares dessas pessoas com esse tipo de deficiência, que eles entrem em contato e encaminhem essas pessoas para o batalhão da região onde eles moram, para que a gente possa realizar um cadastro do telefone celular deles e, através do telefone, além do 190, que a gente atende costumeiramente, pelas mensagens de celular, a gente consegue cadastrar e enviar a viatura para atender as pessoas com esse tipo de deficiência. Tá entendendo, cara? Olha aí, rapaz. Eu te falei que você se encher de orgulho. No final, você vai perguntar, Ferrarini, se você tem a melhor polícia militar do mundo, que é a Polícia Militar de São Paulo, equiparada, se você tem toda essa tecnologia, oficiais que entram na academia do Barro Branco e lá ficam 5 anos interno para ser oficial, por que não baixa o índice de criminalidade? Isso nós vamos responder já já para você. Já já você vai entender isso aí, por que isso acontece. Capitão Dourado, a mulher, como é que ela faz para ser atendida? Quais são os chamados mais o que você mais recebe? O que você mais está recebendo? Olha, na Polícia Militar, nós nos preocupamos com as mulheres que têm a medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Então, aqui no Estado de São Paulo, houve uma celebração de um convênio entre a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que permitiu nós recebermos todas as informações, um banco de dados, são 70 mil mulheres hoje, que têm medida protetiva concedida pelo Judiciário Paulista. 70 mil pessoas, a grande maioria mulheres. E a Polícia Militar, preocupado com elas,
desenvolver um aplicativo para que a gente possa dar um atendimento mais célere, mais eficiente para as pessoas vítimas de violência doméstica. Nós vamos entender daqui a pouco, por exemplo, por que então você disse, eu tenho a melhor polícia militar do Brasil, equiparada às melhores do mundo. Por que o índice de criminalidade não cai? Cai porque o índice de criminalidade de São Paulo é o mais baixo do Brasil. As condições são as melhores. Mas acontece o seguinte, a polícia militar, ela atua no crime. Só que nós temos um problema. Nós temos uma legislação muito lerda, muito lenta, uma legislação que demora muito, e nós temos um sistema penitenciário para onde vai parar o preso, que é uma calamidade. Isso para você entender, só no estado de São Paulo nós temos 202 mil presos. No Brasil inteiro são 620, por aí, mil presos. E nós da Polícia Militar, prendemos a mesma pessoa, tem um caso tranquilo, 20 vezes, o mesmo batedor de carteira, o mesmo ladrão. E nós prendemos e a legislação é frouxa. Mas isso nós vamos falar num outro dia. Eu, como advogado, como professor de direito penal, vou explicar para vocês como que isso está acontecendo. Mas vamos hoje aproveitar que está aqui o nosso capitão o Diogo, sobre o Copom. Diogo, é uma coisa incrível, 40 mil chamados por dia. Eles atendem? Atendem. Quantas pessoas trabalham lá? A gente tem, em média, 1.000 policiais trabalhando no nosso prédio. E agora, lá? Exatamente. A gente trabalha numa escala, são 5 equipes. Esse efetivo ele é dividido em 5 equipes, então a gente trabalha 24 horas nesse tipo de atendimento. E uma coisa que é importante a gente frisar também é que a gente tem 24 horas também um atendimento de intérpretes. Então, um turista, seja americano ou seja espanhol, ele pode ligar para a gente via 190, ele vai ser atendido em inglês ou em espanhol, e se por um acaso ele, numa situação de emergência, não lembrar do nosso telefone 190, que é a nossa emergência daqui, ele pode ligar 911, que é a emergência americana, da América do Norte, vai cair no nosso 190 também, ele vai ser atendido em inglês, e se por um acaso ele for de algum país oriundo da comunidade europeia, ele pode ligar o 112, que é o telefone de emergência desses países, que vai cair para a gente também via 190, e vai ter um intérprete em inglês e em espanhol para atendê-lo também. Não, falando, você vai se orgulhar, vai se encher de orgulho da sua polícia militar do estado de São Paulo. Você já imaginou isso que ele está falando, que o povo não sabe, que as pessoas nós estamos divulgando aqui agora? Isso é primeiro mundo. Quer dizer, se você ligar, se o americano ligar no telefone de emergência lá dos Estados Unidos, aqui vai ser atendido e vai ter um intérprete para recebê-lo. Se você for da Europa, ele liga no telefone de emergência da Europa, que é 112. 112, aqui vai atender e vai ter alguém para atendê-lo em inglês e em espanhol. Exatamente. Fantástico, né, Dourado? Sensacional. Isso se for uma mulher que estiver apanhando do marido e ela estiver dentro do plano de emergência, como é que chama o plano de? SOS Mulher? Ela vai ser atendida? Vai ser atendida. Se por acaso ela não tiver a medida protetiva, o telefone de 190 continua ainda disponível para todos, ou seja, é a porta de entrada do serviço de emergência. Qualquer pessoa, mesmo uma mulher vítima de violência doméstica que não tenha a medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário, deve ligar o 190 em caso de emergência. Agora, aquelas que têm essa medida protetiva têm um plus a mais, né? Através desse convênio com o Tribunal de Justiça. E a Polícia Militar desenvolveu um desenvolvimento próprio da Polícia Militar, através da sua fábrica de software, esse aplicativo, e disponibilizou nas lojas virtuais da Google e da Apple para as pessoas baixarem nos seus telefones celulares. Velho, quando você vê um soldado da Polícia Militar passar, pode bater palma para ele, pode bater palma. Esse cara está formado para atender, para morrer em defesa da sua profissão. É assim que nós somos formados. Exatamente. Assim que nós somos formados. E você veja, aquele caso da escola que nós tivemos esse atentado, onde é que foi a escola? Suzano. A escola de Suzano. 2 malucos, os malucos resolveram, você não pode impedir no mundo que o maluco procure fazer um atentado. Isso tem em todas as partes do mundo, acontecem desse tipo de coisa.
8 minutos depois que esses malucos estavam lá dentro da escola matando gente, 8 minutos, a polícia militar estava passando pela rua e chegou no local. Como é que foi isso? Exatamente. Inclusive, esse fato se deu no meu dia de serviço e, na verdade, a viatura ela havia se deslocado para a concessionária, uma loja de carros, na mesma rua, justamente por conta de um acionamento via 190 que chegou para nós de disparo de arma de fogo. E aí, esses policiais chegaram até lá, constataram que havia uma pessoa ferida, etc., acionaram o apoio e passaram a escutar os disparos num colégio que estava a 500 metros. Então, eles encostaram muito rápido, mas por conta do acionamento via 190 que chegou para a gente na situação inicial. Então, os policiais conseguiram chegar de uma maneira muito rápida e, com isso, diminuir absurdamente aí o número de vítimas, que a gente não conseguiria nem calcular se, por acaso, a Polícia Militar não tivesse conseguido chegar a tempo. Você entendeu? A sua Polícia Militar, São Paulo, é para você ficar orgulhoso, ficar tranquilo, saber que ela faz. Agora, continuo explicando. A segurança pública, ela depende de um sistema penitenciário. A polícia prende. Ele passa pelo sistema judiciário, pelas legislações, vai para o juiz. Um processo fica, às vezes, parado 5 anos, 10 anos. E depois a pessoa, depois de condenado, vai para o sistema penitenciário. Em São Paulo, nós temos 202 mil presos. No Brasil inteiro, em torno de 600, 650 mil. Só que no Brasil, o cidadão de dentro da cadeia, ele comanda o crime lá fora. Isso a Polícia Militar não pode, ela não tem como, não tem condições, porque o sistema penitenciário é uma outra secretaria, Então, meu amigo, a nossa parte nós fazemos. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, comandei vários batalhões, fui comandante da rota e sei isso de perto. Dourado, a mulher, continuando falando da mulher, a mulher tem que ser defendida de todas as maneiras. Agora, a Polícia Militar, ela tem um aplicativo, a mulher com o celular no bolso, ela está defendida. Exatamente. Esse aplicativo foi desenvolvido justamente para que ela possa deixar no celular dela uma forma de acionar a Polícia Militar sem precisar ligar o 190. Vai cair no centro de operações, no Copom do mesmo jeito, só que não precisa passar pelo atendente, ela não precisa falar o nome dela, não precisa falar onde ela está, não precisa falar o que está acontecendo, não precisa passar o telefone dela, porque tudo isso o aplicativo já vai levar para o despachador, que é aquele policial militar que está ali em contato direto com as viaturas. Ele já vai ver na tela dele uma ocorrência de violência doméstica gerada e vai despachar a viatura, a guarnição de militares mais próxima para atender aquela ocorrência. E ali, junto com o acionamento do aplicativo, já vem a coordenada geográfica dela. Então eu já tenho a localização, o número aproximado, com os outros dados do cadastro dela, como telefone, o nome dela. Então, toda essa parte que ela precisaria passar para o atendente, ela não precisa nem ligar o 190, esperar ser atendida e nem passar essas informações. Igual os países mais avançados do mundo. Nos Estados Unidos, isto é o padrão. Na Europa, isto é o padrão. A Polícia Militar de São Paulo desenvolve esse mesmo padrão. E o telefone 190, que o capitão Diogo trabalha, não é? Ele atende, então, 40 mil chamados por dia só na capital de São Paulo e na grande São Paulo, com 38 municípios. Em todo o estado de São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, 77 mil chamados por dia, vai uma viatura lá atender. Exatamente, comando. E um outro detalhe que é importante frisar é que a gente tem no nosso prédio um trabalho integrado e em conjunto. Então a gente tem, trabalhando com a gente diariamente, o prazer de ter funcionários da SP-Trans, da CT, da Guarda Civil e do metrô. Então, qualquer crise que haja na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo, a gente tem ali todos os órgãos trabalhando junto e em conjunto para poder solucionar. Então, a gente tem um caso recente, por exemplo, das enchentes no ABC. Se eu não me engano, foi no mês passado. Então, a gente tem a possibilidade de montar uma sala de crise, que realmente é montada. A gente tem um andar de cima com uma sala de crise, e aí todos esses funcionários, eles se deslocam para lá e a gente trabalha em conjunto e munindo as autoridades com as informações para a gente poder gerenciar transporte, gerenciar metrô, gerenciar problemas de trânsito. Então, a gente consegue administrar tudo praticamente do nosso prédio. Você sabe, os órgãos de imprensa falam muito pouco sobre esses detalhes e se tiver uma coisa errada, eles falam.
da manchete, da primeira página do jornal. Isso que está falando aqui o capitão Dourado e o capitão Diogo, isso não dá manchete de primeira página de jornal. E eu estou mostrando a você para você ter orgulho da sua polícia militar por quanto ela trabalha. E digo uma coisa para você, depois de trabalhar 35 anos, os índices de corrupção da polícia militar são os mais baixos que você possa imaginar. Porque nós temos um serviço reservado muito atuante, nesses 80 mil homens, que não permitem, que nós buscamos uma denúncia, vai até o final e nós eliminamos imediatamente. É assim, não é, capitão? Exatamente, exatamente. Eu estou na polícia há 21 anos, como a gente havia conversado um pouco antes. O meu pai trabalhou durante 30 anos e, assim, esses são os valores que a instituição tem de longuíssima data. Então, é uma coisa que a gente carrega e vai continuar sendo sempre assim. Para você ter orgulho da sua polícia, quer dizer, e tem setores da polícia, o COI, por exemplo, é um pessoal treinado para as situações mais complicadas possíveis, né, Dourado? Exatamente. Tem alguns serviços especializados, como é o caso do COI, do GAT, em que, dependendo da situação, se é a ocorrência com reféns, vai o GAT, se é uma ocorrência de salvamento na Serra do Mar, vai o COI. Eles têm uma capacidade para resolver as ocorrências que é formidável. E nós temos uma polícia ambiental simplesmente fantástica. Uma polícia ambiental equiparada com as melhores do mundo. Nós temos que tem um efetivo que vai cuidar das nossas matas. Por que não resolve todos os problemas? Porque a legislação brasileira é frouxa. O Brasil é um país onde a legislação precisa ser alterada. Para você entender, agora sou eu falando como advogado, o sujeito ser preso na segunda instância, que é uma coisa agora, recente, antes ele era preso depois de julgado na quarta instância. Qualquer um desses ladrões fantásticos, Sérgio Cabral, por exemplo. Sérgio Cabral, na história de ladrões do mundo, ele é top de linha, governador do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, nós achamos que grandes ladrões do Brasil foram Marcola, presidente do PCC, Fernandinho Beiramar, Al Capone, isso tudo perto do Sérgio Cabral é trombadinha. Porque o Sérgio Cabral, se o Marcola matou na vida 1.000 pessoas, o Sérgio Cabral matava 1.000 pessoas por mês, na porta dos hospitais sem atendimento, na porta das escolas, sem comida, enfim. Só que a legislação brasileira, de primeira, ele era julgado em 4 instâncias. Ele prescrevia o crime. Agora está na segunda instância, está melhorando. Mas a sua Polícia Militar de São Paulo, eu quero que você se encha de orgulho, porque além desse plano SOS Mulher, defende a mulher, o seu telefone 190, isso é trote, como é que você sabe? Então, a gente tem, como eu falei, 40 mil ligações por dia. Essas 40 mil ligações, elas acabam gerando, em média, de 16 a 17 mil ocorrências com envio, despacho de viatura. E aí a gente tem em torno de mais ou menos umas 3 mil, aproximadamente uns 3 mil chamados que são caracterizados como trote. Então, o atendente ele é treinado e ele percebendo que é trote ou de criança ou de adulto, ele consegue cancelar a ligação e a gente acaba nem perdendo muito tempo com esse tipo de vamos chamar de brincadeira, porque a nossa demanda é tão grande, então a gente desliga esse chamado e já parte para o próximo, porque o nosso objetivo é focar exatamente no atendimento de quem está precisando, né? Você sabe, servir na Polícia Militar é uma coisa que dá tanto orgulho para a gente, eu tenho tanto orgulho disso. Quer dizer, eu me lembro que o meu pai, quando eu nasci, ele era soldado da Força Pública e ele me levava, ele foi capitão do bombeiro, e ele me levava nos quartéis e eu entrava pegando na mão do meu pai. Eu queria, com 5 anos de idade, eu queria que o mundo visse o meu herói, meu ídolo, meu pai pegando na minha mão. Por causa disso, eu acabei entrando na Academia do Barro Branco aos 18 anos de idade e lá me formei pela Polícia Militar e tenho orgulho de ter sido 35 anos dessa corporação fantástica. Dourado, quais os casos mais graves que você já viu e que já te atendeu de uma mulher, uma emergência mais complicada? O que você já viu?
Olha, hoje em dia está em todas as mídias, a gente tem visto casos de feminicídio, né, no Brasil, infelizmente, e isso nos levou a uma preocupação de arrumarmos uma forma de melhor atender essa pessoa para não chegar no caso extremo, que é o feminicídio. Então, que a pessoa, quando chega nesse caso, muitas vezes ela já tem, inclusive, essa medida protetiva concedida pelo juiz, porque vai num crescente, né, até chegar no caso extremo do feminicídio. E uma vez tendo essa medida protetiva, a Polícia Militar consegue estar mais próxima, dar mais segurança para essa mulher em qualquer parte do estado de São Paulo. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos os 11 centros de operações, né, 11 Copons aqui da capital e mais 10 no interior. Aonde quer que ela esteja dentro do estado de São Paulo, ela acionou esse aplicativo, vai cair no Copom correspondente, no centro de operações correspondente, e o despachador que está conversando com as viaturas ali que estão patrulhando a rua dela, o bairro, as viaturas que estão mais próximas do local, o despachador consegue pedir ou determinar já que ele desloque lá para atender essa ocorrência. Então, e vai chegar de viatura, vai chegar de bicicleta, vai chegar de motocicleta e, se precisar, vai o helicóptero. Vai. Todos os recursos disponíveis. E se tiver na mata, vai o pessoal da ambiental, e se tiver vai com o bote, se for o pessoal do COI, vai chegar lá. É a sua polícia militar. Falando que você vai ter orgulho da sua polícia militar, fantástica, equiparada às melhores polícias militares do mundo. É a sua polícia militar de São Paulo. Para você ter certeza disso. Estou lhe falando isso, só que a criminalidade, você tem que mudar a legislação. Você passa por uma legislação que é frouxa, nós prendemos o mesmo batedor de carteira 20 vezes. E 20 vezes ele é solto. Ele dá dinheiro? Não. A legislação é frouxa. E vai para a cadeia cumprir pena. Só no estado de São Paulo, 220 mil. De dentro da cadeia, ele continua comandando o crime lá fora. Isso são situações que o Brasil precisa consertar como um todo. Se fosse da Polícia Militar, não é essa o nosso trabalho, né? Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho... Agora, lá no Copom, o que mais que você tem lá do Centro de Operações? Então, além dos acionamentos que a população faz via 190, a gente tem um setor também, que é um chamado setor de vídeo monitoramento, onde a gente tem alguns policiais destacados que ficam acompanhando as imagens das câmeras e fazendo uma espécie de um patrulhamento preventivo. Então a gente tem na Polícia Militar cerca de 350 câmeras espalhadas em pontos estratégicos e mais 2.000 câmeras compartilhadas dos outros órgãos que nos fornecem as imagens. Então a gente tem um policial que fica ali realizando a verificação dessas imagens, que são ao vivo, e aí, se por acaso ele verificar alguma situação suspeita, ele consegue realizar pesquisa de emplacamento, pesquisa de tempo que aquele veículo está estacionado naquela região, e se for o caso, ele mesmo aciona e envia uma viatura para aquele local. Não estou falando para você que é primeiro mundo. Estou falando para você que é primeiro mundo. Repete do surdo mudo. O surdo mudo, como é que ele se comunica no 190? Repete. Exatamente. A gente tem um atendimento inclusivo. Então, as pessoas portadoras desse tipo de deficiência, eles são cadastrados o telefone deles nos batalhões da região onde eles moram. É importante a gente frisar isso para que os familiares o encaminhem e realizem esse cadastro, os familiares que estiverem nos ouvindo. E aí, a partir do momento que está cadastrado o telefone dessas pessoas, elas conseguem fazer o acionamento via simples envio de SMS. Pelo SMS, o surdo mudo consegue se comunicar e pedir socorro. Exatamente. E mostrar que ele está em dificuldade. Exatamente. É bacana, né, Capitão Dourado? A gente vai... Eu tenho orgulho da Polícia Militar de São Paulo, primeiro por ter servido, por ter... e pelo serviço que ela presta. São em torno de 80 mil homens preparadíssimos. Os níveis de corrupção são os mais baixos que você possa imaginar do Brasil. E o nosso índice de criminalidade, ele baixou graças a essa Polícia Militar de São Paulo, que é simplesmente fantástica, que trabalha... Mas não é que eu estou falando para você, estou falando, explicando, está aqui o capitão do Copom explicando a você que são 40 mil chamados por dia, num dia só, imagina 40 mil vezes, só na capital.
E na Grande São Paulo, 38 municípios. No estado inteiro, em torno de 77 mil chamados. A sua polícia militar chega no local de crime. E agora, o capitão Dourado explicando para nós que a mulher tem um atendimento prioritário sobre todas as formas, em qualquer emergência. Em qualquer emergência. É importante ressaltar que, caso a pessoa esteja com o seu telefone sem pacote de dados, ela não vai conseguir gerar essa ocorrência pelo aplicativo. Vai vir uma mensagem para ela. A ocorrência não foi gerada, entre em contato via o 90. O telefone 90 ainda continua a nossa porta de entrada de emergência. Então é importante a pessoa que está precisando do acionamento da Polícia Militar verificar ali no momento do acionamento do aplicativo, se ele está com rede de dados ou não. Se ele não percebeu e tentou acionar, simplesmente o que vai acontecer é que vai vir a mensagem. Então a pessoa vai saber que ela tem que ligar o 90. E não só para as mulheres, mas para qualquer da população que precisa da Polícia Militar, a nossa porta de entrada de serviço de emergência é o telefone 90. O senhor me permite, coronel, explicar também que estão disponíveis na loja da Google Play com o nome SOS Mulher e na loja da Apple. Nós já subimos uma nova versão chamada SOS Mulher, só que essa versão deve ser disponibilizada para a população a partir do dia 1º de abril. Antes disso, é possível localizar esse aplicativo com outro nome, chamado Medidas Protetivas, que tem a mesma função, porque esse SOS Mulher visa atender as pessoas que têm medidas protetivas concedidas aqui pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Então, pode ser baixado tanto na loja da Apple como da Google Play. Só verificar que na Google Play já tem esse nome SOS Mulher e na loja da Apple pode ser que ele ainda encontre como medidas protetivas. E mais, a gente pede para que sempre que a pessoa baixe esse aplicativo, faça o seu cadastro, tem uma aba ali de teste ali para ver se você tem mesmo medida protetiva, que às vezes a pessoa acha que teve porque foi na delegacia e fez uma boletim de ocorrência, mas isso ainda não é uma medida protetiva, não foi para o judiciário. Então faz ali no teste e já vai ter a resposta, porque é checado com o Tribunal de Justiça, com o banco de dados do Tribunal de Justiça e já informa, olha, você não tem medida protetiva. Em caso de emergência, liga o 90. E aí a pessoa já sabe que ele tem que procurar ainda os seus direitos para conseguir essa medida de proteção. Capitão Diogo, o meu obrigado ao senhor, a Polícia Militar ao lado do povo 24 horas por dia. E que orgulho de pertencer a essa corporação fantástica. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, primeiro de conhecer o senhor pessoalmente, sou um fã, admirador desde sempre, e é um prazer a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. A gente tem diversos tipos de dificuldade, como o senhor elencou, problemas de legislação, salário, etc. Mas com todas as dificuldades, nós formamos um grupo de pessoas extremamente vocacionadas e nós fazemos de tudo para fazer o melhor e atender as pessoas da melhor maneira possível. Só não somos melhor que os Estados Unidos, que a polícia de Nova York, porque eles têm salário melhor e a tecnologia que eles têm, ela é mais avançada. Dignidade, trabalho, dedicação, esforço e competência, a sua Polícia Militar de São Paulo é equiparada às melhores do mundo. É isso aí, é o programa Edson Ferrarini. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado.